começando aqui o nosso noticiário internacional. O governo brasileiro irá se abster, em uma resolução pedindo o isolamento diplomático da Rússia e a suspensão dos trabalhos com o país diante da invasão contra a Ucrânia. O texto está sob consideração na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e será votado hoje em Genebra. A esperança de alguns dos principais países em desenvolvimento, incluindo Brasil, China e Índia, era de que o projeto original, liderado pelas potências ocidentais, fosse modificado e suavizado, mas a recusa dos autores da proposta em reavaliá-la levou Itamaraty a optar pela abstenção. A proposta inclui a interrupção dos trabalhos e programa de agência como o Kremlin, além da exclusão de convites para iniciativas e seminários. O documento original não foi patrocinado pelo Brasil. Quase 50 países apresentaram o projeto, incluindo os europeus e os Estados Unidos. Mas o texto também conta com o apoio do Chile, Colômbia, Guatemala, Peru e Uruguai. Mas não há nenhum apoio dos membros dos BRICS, além de uma ampla ausência de países africanos. Lembrando que BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nas primeiras semanas da guerra, o Brasil se somou aos americanos e europeus em condenar a guerra. A postura foi confirmada em votos na Assembleia Geral da ONU, Conselho de Direitos Humanos e Conselho de Segurança. Mas diante da ofensiva de americanos e europeus para conseguir o isolamento total da Rússia, o governo brasileiro optou por uma nova postura. Na semana passada, o Itamaraty se absteve em uma resolução contra o Kremlin, se alinhando aos BRICS. Agora, o mesmo padrão pode se repetir na OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O temor do governo brasileiro é que as entidades técnicas acabem sendo sequestradas pelo debate sobre a guerra, e um dos objetivos do Itamaraty é de manter intactos os mandatos das agências especializadas, como o trabalho do G20. Uma corrente de pensamento na chancelaria acredita que o uso dos organismos internacionais para punir Moscou poderá enfraquecer a própria ONU e suas agências no futuro. Para os europeus, porém, a postura brasileira contribui para manter um certo espaço de manobra política para a Rússia, inclusive para que o Kremlin justifique internamente que não está isolado no mundo. Aqui tem que separar, né? Existe um posicionamento do Brasil contrário à guerra. Porém, quando você tem um bloco como os BRICS, quando você tem o G20, é um campo delicado quando você começa a entrar na questão técnica, né? E é o que está em jogo aqui. Participar de seminários, ter o conhecimento. Então isso você estaria atacando parte do cidadão russo e não necessariamente o governo russo. Então é um posicionamento, vamos lá, em cima do muro do Brasil, uma abstenção seguida de vários outros países, inclusive aqueles que compõem o próprio BRICS. Me parece que neste caminho o Itamaraty está correto. O tempo vai dizer se nós estamos mais para lá do que para cá. Não é fácil tomar esse tipo de decisão. É um momento em que os ânimos apontam para ser totalmente 100% contrário à Rússia, mas você não toma decisões emocionais no momento em que você está numa tensão. Ela precisa ser decisão racional. E a decisão racional olha o curto e o médio e o longo prazo. O que será das sanções daqui um ano, daqui uns 2 anos em relação à Rússia? Vai ficar isolada no mundo? Ninguém mais vai querer negócio? Eu acredito que não. Daqui a pouquinho faz um cessar-fogo, passa um período, pode até ser que o Putin seja chamado para depor como crime de guerra, mas a Rússia, enquanto país, poderá voltar a ter o seu comportamento normal. Claro que ela está costurando com a China, inclusive um sistema financeiro apartado. Podemos ter no futuro até moedas distintas, mas ela não vai se isolar do resto do mundo. Nesse momento é um momento de cautela.